Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. E a reflexão de hoje é dolorosa. Nós acabamos de passar por uma das experiências mais fortes da sociedade brasileira. Foi a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil, né, depois de várias décadas, né, desde 1950 que não se realizava uma Copa do Mundo no Brasil, e foi feita agora em 2014. Porém, os resultados foram muito mais traumáticos do que os de 50. Nós viramos de país do futebol a uma piada mundial de forma muito rápida e absolutamente inexplicável. Inexplicável. Aliás, esse advérbio foi usado várias vezes por diversos jogadores da seleção, pelo ex-técnico e por muita gente que se manifestou. O Vejam Só quer discutir o assunto porque tem a ver com a nossa identidade como brasileiros. Qual foi a imagem que nós vendemos para o mundo? Tanto como hospedeiros de uma Copa, quanto como participantes, né, e concorrentes ao título. Afinal de contas, a seleção brasileira, pelo menos constava, né, como favorita ao título de todas as últimas edições da Copa do Mundo, antes da Copa começar. Sempre assim. Tá. Agora, ninguém, absolutamente ninguém, imaginava uma tragédia nas proporções que nós verificamos. Como isso aconteceu? Que tipo de explicação nós podemos encontrar? Segundo, o que deve ser feito? Terceiro, será que a CBF já está dando os passos na direção certa ou não? Né? Vamos passar vergonha, inclusive a vergonha talvez de nem nos classificarmos para a próxima Copa do Mundo, o que aconteceria pela primeira vez na história. Assim como foi a primeira vez na história que o Brasil foi goleado em casa de maneira avassaladora, ridícula, estapafúrdia e inexplicável pela Alemanha. Você, que como eu, é brasileiro ou brasileira e, portanto, entende um pouquinho de futebol, que tipo de explicação você tem? Será que o Brasil vendeu o título como querem o pessoal que defende as teorias da conspiração? Será que aconteceu um apagão em 6 minutos? Não sei. Me parece que o outro jogo mostra que não foi um apagão só de 6 minutos, não. Talvez a luz nunca tenha sido acendida. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só. E como você sabe, você que assiste ao Vejam Só, participando do programa, tem direito a concorrer aos presentes que nós sorteamos aqui. Para que o seu nome esteja na base de dados, é muito fácil. Você vai lá na internet, o endereço eletrônico é www.vejamsó.com.br e vota na enquete. Só isso. Votou na enquete, seu nome já estará na base de dados para todos os sorteios, os de hoje e os do final de semana também. Combinado? Conosco, ele que você vê todos os dias na hora do almoço, tá sempre com você na hora da refeição principal do dia, Anderson Chene, jornalista e apresentador do Hit Sports. Paz e graça, Chene, tudo bom? Paz e graça. Boa noite, tudo bom, pastor? Bem, graças a Deus. Nosso futebol aqui tá meio estranho, né? Bom, eu então já viu, né? Palmeirense. Tá sofrendo. Não, já vou adiantar aqui uma palavra de consolo para os flamenguistas, né? Nós vamos fazer a segunda divisão com vocês lá. Pode deixar, o Palmeiras está indo de vento em popa. Os dois clubes. E aí se juntar flamenguista, palmeirense e aquele torcedor ferrenho da seleção brasileira, haja otimismo, hein? Haja fé. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Qual é o teu clube do coração, Chico? Olha, a gente, jornalista esportivo, a gente fala muito que a gente torce para clube do interior. E eu falo um clube do interior porque eu comecei a fazer reportagem lá, eu fui criado na cidade, vai disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista pela primeira vez na história o ano que vem, que é o Capivariano Futebol Clube. É o único clube, pastor, claro que eu já fui em outras torcidas, em outros clubes, mas é o único clube que eu pego a camiseta do clube, que eu compro a camiseta do clube, que eu vou no estádio e que eu torço de verdade, eu e os meus filhos. Porque no interior ainda há um futebol puro, um futebol honesto, um futebol que você torce, de repente, para aquele menino da cidade,
que até o tempo trabalhava na padaria, enfim, no comércio, e começa a jogar bola. Coisa que a gente não vê mais nos grandes clubes. Capivari, né? Onde fica? Fica perto de Campinas, 130 quilômetros da capital, 120 aproximadamente. Eu lembro que o Fiore Giliotti falava de um jogador, um moço de Capivari, só não lembro qual era o jogador. O Zete nasceu em Porto Feliz, mas foi criado em Capivari, o Zete campeão mundial. O Amaral, o coveiro, que a gente brinca lá na cidade de Farol Baixo, foi campeão no Palmeiras, jogou na seleção. Eu falo isso porque eu conheço o Amaral. Não, mas eu conheço o Amaral. Nós jogamos bola na base. É que ele deu certo e foi jogar bola. Eu não dei certo e virei jornalista, né? Então, mas o Amaral é de lá também. Ah, joia. Obrigado, Xerife. É um prazer estar aqui novamente. Do outro lado, nós trouxemos um torcedor que é também especializado em marketing esportivo. André Ramos, já esteve conosco em outras vezes. Paz e graça, André, tudo bom? Paz e graça, tudo bem, boa noite. Qual é o seu clube do coração? Bom, eu não sou jornalista, então não tenho problema nenhum em falar. Eu torço pro São Paulo. Fanático? Ah, eu gosto bastante. Sábado tava lá passando frio. E vergonha também. E vergonha também, perdemos um jogo relativamente fácil. Foi salto alto? Olha, eu acho que não, eu acho que não jogou bem mesmo. Eu acho que falaram bastante, né, do primeiro jogo da volta contra o Bahia. O São Paulo realmente foi bem. Chegaram a comparar com a Alemanha, coisa do tipo. Óbvio que não era nada daquilo, mas eu acho que jogou mal. Jogou mal e a Chapecoense jogou que talvez não jogue mais pro resto do campeonato. Conseguiu ganhar com mérito. São Paulo não merecia nada naquele dia. Ah, bom. Interessante. Assistiu o jogo da seleção contra a Alemanha? Assisti. E fui até o final. Muita gente parou ali no quarto, quinto gol. Eu sofri. Aliás, sofri não, né? Acabou que num determinado momento ali não havia nem mais sofrimento, né? Já estava bem claro o que aconteceria, mas acompanhei lá até o fim. Qual tinha sido o seu palpite no bolão? Olha, no bolão eu sempre coloco vitória do Brasil. Né? Dificilmente eu coloco... Nunca coloquei pro adversário. Até porque eu tenho que torcer para ganhar aquilo que eu acho que vai... Aquilo que eu quero que ganhe, né? E qual tinha sido o palpite? Eu tinha colocado, acho que 3-1 pro Brasil. 3-1 contra a Alemanha? Contra a Alemanha. É uma coisa bem absurda. Eu não esperava que o Filipão ia fazer aquela... Ia optar por aquela estratégia, enfim, não... Então depois nós vamos saber que estratégia é essa que o Filipão fez e que deu errado. Vamos ver a matéria que apresenta o tema, vejam só. O país do futebol. É assim que é conhecido mundialmente o Brasil, por ser a única nação pentacampeã e também a única a ter comparecido a todas as edições de uma Copa do Mundo. Mesmo com falhas de segurança e estrutura, estádios passaram no teste e a qualidade dos jogos surpreenderam. A Copa do Mundo no Brasil foi pródiga de goleadas, resultados surpreendentes e emoção até o minuto final em muitas partidas. Dessa vez, a principal zebra foi a Costa Rica, que chegou às quartas de final após sobreviver a um grupo com 3 campeões mundiais: Itália, Uruguai e Inglaterra. E outra, sem perder para nenhum deles. Não faltou emoção nos gramados das 12 sedes. E ninguém foi louco também de subestimar o Brasil, muito menos jogando em casa, apesar de o resultado final ter sido bem diferente. Ou melhor, digamos que decepcionante. É difícil esquecer-se da derrota trágica para a Alemanha. Uma goleada de 7-1 que pode mostrar os erros de planejamento e gestão que não ficam apenas na seleção brasileira, mas no país todo, em vários setores. Quando algo do tipo acontece, a primeira reação é buscar um único responsável, o único culpado por tal situação, sendo que o correto é pensar no mesmo episódio como a somatória de problemas que já vem acontecendo há algum tempo. E essa é uma lição que deve servir em todas as áreas, pois a falta de planejamento e gestão não influenciam somente no resultado do futebol. Pode refletir também na área da política, saúde e meio ambiente. O problema de abastecimento de água, por exemplo. Será que é falta de chuva ou falta de planejamento? É mais fácil, por exemplo, esperar um craque nascer a cada dia do que planejar, prever, estudar e analisar a seleção atual.
podemos alcançar não só um campeonato mundial com planejamento e gestão, mas sim, se a gente trabalhar em cima do 7-1 que toma todo dia, tem muita coisa para vencer. E é sobre isso que vamos falar hoje no programa Vejam Só. Sobre como o país do futebol se transformou em uma piada global. Acompanhe. Muito bem, não apenas acompanhe, você vai lá para o site do programa, vejamsó.com.br, e vai votar na nossa enquete. A enquete de hoje é legal. Como você classifica o desempenho da seleção brasileira? Primeira resposta, ótimo. Segunda, bom. Terceira, regular. Quarta, péssimo. Quinta, nem deveria ter entrado em campo. E a última, não sei. Também tem o não sei ou nenhuma das anteriores. Vote na enquete e você pode ganhar prêmios. Já já eu mostro para você os prêmios que você pode ganhar. Anderson Chene, que nota você deu para a seleção? Eu gostei da enquete. Se um argentino colocou ótima. Para os argentinos foi uma coisa maravilhosa para o Brasil. Esse negócio de nota é engraçado, né, pastor? O Brasil começou bem, estava todo mundo falando bem. Até o jogo da Alemanha, o Filipão era um deus, era um show de competência. E, de repente, o mundo caiu, o tal do apagão dos 6 minutos. Acho que o Brasil ficou... a vergonha foi maior porque foi no nosso país, mas eu acho que uma nota 6,5, vai, aquela notinha na rede municipal, estadual, que você consegue passar de ano, a nota baixa, que não é nenhuma maravilha, mas você passa de ano. A gente foi passando de fase e fomos longe até, né? Se a gente vê o desempenho do time, abaixo da média, vitórias que não convenceram, o Brasil foi longe demais na Copa. E você, André, o que acha? Eu acho que na enquete eu colocaria péssimo. Eu acho que se perdesse para a Alemanha por um placar normal, né, aceitável, era absolutamente normal perder para a Alemanha 1-0, 2-0, 2-1. Se perdesse assim, eu colocaria regular. Eu acho que o desempenho da seleção não foi mais que isso. Mas não dá para aceitar uma derrota dessa e não haveria outra... Não foi melhor que péssimo a participação, com base na primeira fase, não jogou bem. Conseguiu alguns resultados sim, mas não jogou bem, um futebol convincente. E tomou a maior vitória de todos os tempos da seleção brasileira. E aí acho que ruiu, de fato, a participação do Brasil na Copa. Ô Chene, eu estava lendo lá um pessoal aí da Crônica Esportiva, e alguém lá, não lembro quem foi, mencionou o seguinte, houve uma certa injustiça, porque se o gol do México não tivesse sido anulado e o pênalti não tivesse sido dado e não sei o quê, o Brasil teria se classificado em segundo lugar e não em primeiro. Ia para outra chave. Ia para outra chave e pegava logo de cara a Holanda nas oitavas. Que a Holanda jogou com o México. Exatamente. Então pegava a Holanda e aí já era. Ou o Chile, né, pastor? Aquela bola na trave no segundo tempo da prorrogação, ela nunca foi tão lamentada que ela deveria ter entrado. A gente não passaria aquela vergonha. Então eu vi tanto colega falando, olha, aquela bola do Chile tinha que ter entrado, bateu na trave, ou na prorrogação, ou no tempo dos pênaltis. Então a gente começou a lamentar porque uma derrota não aconteceu antes. Eu não me lembro de ter visto tal comentário falando de seleção brasileira. Por que a gente não perdeu antes? Porque a vergonha ela foi tão grande, ela foi tão vexatória. Se a gente pegar os currículos dos jogadores da seleção brasileira, eu acho que raramente você vai encontrar no currículo desse jogador que ele perdeu de 7, que ele perdeu de 6, talvez no amador, quando não era profissional. Então é uma coisa que realmente faltou pulso, mas não dos jogadores. O time da RIT aqui tem uma Copa Imprensa, eu sou técnico da Copa Imprensa. O time não é bom, a gente já sabe que a gente não vai longe. Só que se você começa a tomar um gol ou outro, assim, em carreira, você dá um jeito e para o jogo. Você dá um jeito, não precisa ser técnico profissional para descobrir isso. Alguém cai ali, você fala com o técnico para dar uma parada, se for o caso, né? Inventa, dá uma parada, porque as pessoas, elas ficam perplexas. E demorou para o próprio jogador acreditar no que estava acontecendo. E nós temos vários membros da comissão técnica que todos ficaram pasmos. Não teve poder de reação. Claro que poderia não ser de 7, seria uma goleada, mas não seria de 7. Faltou pulso no banco de reserva, faltou experiência nos homens experientes. Isso é que não teve como admitir. E eu só assustei o seguinte, depois do jogo o Filipão tinha que ir embora.
Não esperar até sábado para ter um jogo. A resposta tem que ser ali, ou dele, ou da pessoa que comanda a CBF, que é o Marinho. Ó, tá fora, a comissão técnica tá fora, sei lá, vou pegar um intermediário, vou pegar alguém, um jogador mais experiente para jogar contra a Holanda. Que tinha que ir todo mundo para a rua naquele momento. Faltou comando técnico diante de uma tragédia que aconteceu em 6 minutos. Você joga bola também, que eu sei, André. E aí? O que você acha que aconteceu? Houve um apagão mesmo? O que o Filipão podia ter feito? Olha, eu acho que eu jogo bola, mas assim, bem, de forma amadora mesmo. Eu sou um jogador, um atleta de final de semana, literalmente mesmo, né? Mas eu acho que o Filipão, ele mesmo, perguntaram isso para ele, né? Por que ele não trocou, por que ele não parou o jogo, não fez uma substituição ali durante aquele momento que o Brasil estava tomando gol atrás de gol. E ele respondeu que ele não teve tempo de fazer isso, né? Mas é complicado, né? Em 6 minutos o Brasil tomou 4 gols. É algo que é inadmissível até por uma lógica de tempo mesmo, né? Para você fazer um gol, a bola volta para o meio do campo, com a posse de bola para você. Então, assim, nem que... você tem que forçar muito, você tem que errar muito para, de fato, tomar tantos gols assim. Eu acho que o Filipão errou sim, ele tinha que fazer alguma coisa, tinha que tomar uma atitude naquela hora. Mas eu acho que por parte dos jogadores também, tinha que haver o capitão do time, naquele dia foi o Davi Luiz, talvez o Júlio César, que é um goleiro mais experiente. Alguém, de repente, cair no chão. Tomou um gol, o Júlio César fica caído lá. Simula. Faltou isso. É recurso de jogo isso. Embora possa se achar uma ausência de fair play aí, mas não deixa de ser um recurso, né? Para um pouco. Entra a maca, dá um tempo, organiza, porque foi uma coisa muito acelerada. O Brasil não teve tempo de pensar, a Alemanha já estava com a bola fazendo gol. Tá, mas nenhum de vocês falou uma coisa, talvez eu vá falar uma besteira aqui, mas eu prestei bastante atenção. Depois do segundo gol, em todos os outros o Filipão levantou do banco e foi pro campo. Mas aí ele via a câmera em cima dele e ele não era igual o Neymar, que fica fazendo, né, tapando a boca. Ele teve vergonha de tapar a boca para gritar, então ele ficou quieto. Ele não quis gritar para ninguém saber o que ele ia falar. Provavelmente ele seria censurado, né? Então, nem que fosse para usar do termo deselegante, xingar o jogador ali na hora, mas alguém tinha que fazer alguma coisa. E era ele. Não, então, se dá um apagão ali, como deu no Filipão, ou qualquer outra coisa, ele tem um auxiliar técnico, que é o Mortosa. O auxiliar técnico está lá para ajudar o técnico. O Parreira estava lá também. O Parreira está lá com experiência. Várias Copas do Mundo. Tem o Pracidelis, que é um treinador de goleiro excepcional, muito bom. Não estou falando que a culpa é dele. E a piada pronta foi que no outro dia eram 7 membros na mesa para dar uma explicação. Um para cada gol. Quer dizer, puxa vida. É um negócio, chegou mesmo ao fundo do poço. Ali a gente viu que chegou ao fundo do poço. Pode ter o melhor futebol do mundo, pode ter os melhores craques, do hall de 10, 3, 4 craques, mas nós chegamos num nível de incompetência que termina dentro de campo, mas ela começa nas presidências das confederações, não é nem da federação, das confederações, porque para eleger um presidente, você tem que eleger com todas as gremiações dos estados, do Distrito Federal, cada estado tem o seu presidente de federação. Quando todos se unem, elegem um presidente da CBF. E tudo acontece com esses presidentes locais que estão, eu não vou dizer todos aqui, mas 80%, há mais de 10 anos no comando das federações. É isso aí. Bom, no próximo bloco a gente vai discutir a palavra do Filipão no dia seguinte, defendendo o trabalho dele, né? Vamos conversar sobre como a Alemanha trabalhou essas mesmas questões que nós estamos criticando aqui do Brasil lá atrás, para poder colher os frutos agora. E também vamos falar muito mais Copa do Mundo, além de eu mostrar os prêmios que você vai ganhar aqui no programa. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Olha, a gente gosta tanto de ver você aí, afinal de contas já é tarde da noite, você fica firme no Vejam Só. Então vou te mandar um presente, aliás 2. Se você participar do programa votando em nossa enquete, para votar você já sabe.
Você vai lá no site vejamsó.com.br, que é o endereço eletrônico do programa, vota e você pode ganhar, primeiro, esse livro aqui, Uma Fonte para a Espiritualidade, do reverendo Alcindo Almeida, livro da ABA. É um livro de meditações, só que não são meditações curtas, não. São meditações mais densas e mais longas também, muito apropriadas, tanto para nível pessoal, quanto para quem precisa dirigir pequenos grupos de estudo bíblico, produzir boletins e coisas do tipo, tá bom? Tá aqui, vou sortear para você. E também a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Eu ia sortear uma camiseta da Seleção Brasileira, mas achei melhor essa daí, né? Pelo menos essa só ganha. E só ganha quem vai fazer curso na grade. São mais de 600 filiais espalhadas no Brasil todo, aguardando a sua matrícula. Estamos aí para começar o segundo semestre. Não perca tempo. Liga amanhã, no horário comercial, para o telefone que vai aparecer na sua tela, né? 0 Operadora 11 3115 0819. O telefone da Agrade. Você liga lá, fala com a Carla ou então com as meninas que trabalham com ela, para saber quais são os cursos da grade que você pode fazer perto da sua casa. Tem uma filial perto da sua casa. Um curso eu já vou te adiantar. É o curso bíblico. Esse está presente em todas as filiais da grade e é um curso muito bom. Quem quer conhecer a Bíblia, vai para a grade estudar, fazer o curso bíblico. Só que a grade tem outros cursos também. Tem até curso de música, para você ter uma ideia, né? Curso de Libras, Língua Brasileira e Sinais, inglês e espanhol, usando a Bíblia como texto, curso de capelania, curso de evangelismo, curso para obreiro, tem análise bíblica, escatologia, tem muito lá. Dá uma ligadinha amanhã, não adianta ligar agora porque a grade já fechou, está muito tarde, né? Então liga amanhã, 0 Operadora 11 3115 0819, conversa com a Carla, tá bom? Combinado? Valeu. Muito bem, estamos aqui com o torcedor fanático da Seleção Brasileira, o senhor André Ramos. Né? Não, da seleção não. Fanático assim não. Pela seleção você não é fanático? Não, bem menos do que pelo clube. Por quê? Eu acho que isso é um reflexo, inclusive, eu acho que muita gente vai por essa linha também. Não entendi. Eu gosto, eu sofro, né, torço bem mais pelo meu clube do que pela seleção brasileira. Eu torço pelo Brasil, não torço contra, mas quando envolve o clube, eu acompanho com mais vontade, assim, eu torço mais. Isso eu não entendi, mas tudo bem, vamos lá. No dia da tragédia, principalmente no dia seguinte, o Filipão foi à TV e deu explicações dizendo que tinha acontecido uma tragédia, um apagão lá, mas que aquilo não invalidava todo o trabalho que eles tinham feito e tal. O que você achou dessa palavra dele? Olha, eu achei a entrevista coletiva já foi uma piada pronta, né? Com os 7 membros da comissão técnica ali. Um para cada gol. Um para cada gol, né? Então já foi uma piada pronta naquele momento. E a entrevista ela teve ares assim de constrangimento, né? Chegou ao ápice quando o Parreira leu a carta da Dona Lúcia, que até agora ninguém sabe quem é. Ela pediu para a CBF manter a privacidade, não revelar os dados dela. E foi uma entrevista um tanto quanto constrangedora mesmo, né? Foi, em nenhum momento ali, se alguém que não tivesse visto o jogo, acompanhasse o jogo, ouvisse só aquela entrevista, pensaria que o Brasil havia ganho, havia ido para a final, né? Ou algo parecido com isso. Ou tinha perdido, mas tinha perdido um jogo normal, que o trabalho havia sido bem feito. Em nenhum momento, ele até assumiu a culpa lá, disse que a culpa era dele por conta de ter optado pelo Bernard e aquela tática que ele optou no jogo, mas faltou, acho que, falar muito mais coisas, né? Ao invés de ficar ressaltando que o trabalho havia sido bem feito, que os resultados anteriores à Copa haviam sido bem feitos, falou mais uma vez da Copa das Confederações, que o Brasil ganhou da Espanha. De fato, jogou um futebol melhor do que jogou na Copa, mas... Então, mas o que mudou da Copa das Confederações para a Copa do Mundo? Eu acho que a Copa das Confederações, na verdade, ela engana muita coisa, né? Ela encobre muita coisa, ela não tem outras seleções, né, pastor? Né, André? Sim, ela não tem a Argentina,
ela não teve a Alemanha, ela tem os campeões dos 5 continentes. Teve até o Tahiti, que não tomaria 7 da Alemanha, o Tahiti. Não tomaria. Eu acho que tomou da Espanha, mas da Alemanha não tomaria. Tomou 10 da Espanha, mas não tomaria 7 da Alemanha. A Copa das Confederações, ela engana porque você ganha um torneio de tiro curto com seleções teoricamente mais fracas. Tanto que todos que venceram a Copa das Confederações não conseguiram no ano seguinte conquistar a Copa do Mundo. É aquele título que acaba mascarando, e foi o que aconteceu com a seleção. Meio que uma maldiçãozinha. Se a gente pega, assim, por exemplo, os campeonatos regionais, um exemplo regional, Campeonato Paulista, o campeão paulista engana, porque no brasileiro, se ele não pensar em reformular, em mudar o time, ele... Tanto é que o atual campeão paulista, o Ituano, está disputando qual série? Série D. Série Campeonato D. Brasileiro. E é campeão paulista. E é campeão paulista. E com méritos. Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Ele foi rebaixado no mesmo ano. Vamos então tem mudar títulos que atrapalham um clube, ou a seleção, digamos assim. Eu acho que tem clube que atrapalha Enfim, tá. Agora, o que você acha que não foi dito e deveria ter sido dito? E depois eu vou ouvir o Xeni, a mesma pergunta. Eu acho que ele tinha que assumir mais a culpa. Como assim? Ele assumiu. Ele assumiu, mas assim, naquele jogo especificamente, ele falou, perguntaram para ele de quem era a culpa. E ele, como não podia ser diferente, né, trouxe para ele. O Filipão tem essa característica também, né? Ele abraça o grupo, ele tem os jogadores dele, ele traz para ele assume algumas responsabilidades. Agora, eu acho que ele deveria ter explicado melhor, talvez assumido mais a culpa que ele teve sim de não ter substituído um jogador naquele momento em que o Brasil começou a tomar gol atrás de gol, de não ter parado o jogo, de não ter feito alguma coisa para que o Brasil pudesse fazer alguma coisa melhor. Algum tempo depois, quando o Brasil foi para Brasília disputar o terceiro lugar com a Holanda, colocaram uma câmera meio que, não sei se estava escondida ou não, ou se aquilo foi armado, mas pegaram ele conversando com algumas pessoas, explicando que, palavras dele, Filipão, no segundo tempo a gente voltou bem, em 10 minutos a gente teve 4 chances, podia estar 5-4 em 10 minutos. O que não faz o menor sentido, porque o Brasil não faria 4 gols em 10 minutos no meio do segundo tempo de jeito nenhum. Criou algumas chances ali, mas se tivesse feito 1 ou 2 gols, pararia ali, não haveria como fazer mais gols que isso. E o Filipão falando disso como se de fato ele tivesse chances de empatar aquele jogo. Persistindo, né? Então, Chico, mas o Filipão é cobra criada, é raposa velha. Mas por isso que ele tem a tática de desviar os assuntos, pastor. Por exemplo, tá a tragédia, todo mundo querendo, mas literalmente... ele acha que alguém vai acreditar nessa conversa? Ele tentou. Ele foi para aquela entrevista patética, né? Que o André acabou de falar que foi um negócio incrível, foi patético mesmo, já bem orientado por sua assessoria, já com números em mãos, já com o Parreira, com a cartinha da dona Lúcia pronta para tirar ali no momento da entrevista. Inclusive para tirar foco. Tempo, né? Para tirar o foco. Pergunta contundente, forte mesmo, a gente teve 1 ou 2. Então, eu acho que pela hombridade, pela história do Filipão, que eu já tinha falado na época lá do Palmeiras no Rede Sports, que é um ex-treinador em atividade, um ex-treinador em atividade, todo mundo elogiando, eu falei, gente, o Filipão, para quem não é de São Paulo, eu sempre falei, para quem acompanha a HIT e o esporte, quando ele foi eleito técnico da seleção, quando ele ganhou o cargo, eu falei, parabéns, senhor Marinho, é a repetição continuada, para quem não é do Estado, o que é? Eu não sei se ainda está em vigor, acho que não, mas aqui a criança ela tinha que ter um X de horas aulas. Se ela não tivesse muitas faltas, ela passava de ano. Ela podia ter 0, 2, passava de ano. Então, aqui, premiava a incompetência. E naquela oportunidade eu falei, o Filipão ganhou a repetição continuada da CBF. Pela incompetência de trabalho no clube, ele virou técnico da seleção e seja o que Deus quiser. Aí veio a Copa das Confederações, ele virou um deus. E depois se mostrou que realmente é um ex-treinador que estava em atividade. Que eu acho que vai ser difícil ele treinar algum time. Pastor, ele treinou um time no Uzbequistão. Eu nem sei falar direito disso. Se pegar o mapa, eu não sei nem onde fica. Também não sei. E ele foi lá. Ele fracassou no Uzbequistão. Ele teve chance e fracassou no Chelsea, puxaram o tapete dele. Em Portugal. Ele deu certo só no Palmeiras nos últimos tempos. E na seleção, repito, fez um trabalho, teve poucas derrotas, é verdade, mas era melhor ter no currículo 50 derrotas e nenhuma por 7-1.
Verdade. Manchou a história do futebol brasileiro. Inclusive o pessoal falou que esquece o Maracanã de 50, acho que vai ser esquecido. Esse dia de julho que o Brasil perdeu de 7-1, manchado na história. O Brasil pode golear a Alemanha, vai ganhar com certeza outras Copas do Mundo, mas esse dia é um dia negro na página triste do futebol brasileiro. Se um dos objetivos era enterrar o Maracanaço e apagar aquele dia, conseguiu. E eu acho que o que mais incomodou é, ao ser perguntado sobre se o futebol brasileiro precisava de mudanças, o Parreira, por exemplo, disse que não, estava razoavelmente bem, estava tudo bem. O trabalho havia sido bem feito, vitórias haviam sido conquistadas, ressaltaram a Copa das Confederações. O resultado de técnico de seleção, o resultado frio, dificilmente é ruim. Se você pegar o retrospecto do Filipão ou do Mano Menezes, que estava antes dele, todos vão ter aproximadamente 70% de aproveitamento. O Dunga agora. O Dunga tem 75% de aproveitamento. 70%. É? Porque eles fazem esse aproveitamento bom jogando contra o Kuwait, País de Gales, Omã, Tanzânia. Brasil e Tanzânia na China. Então, normalmente... Mas isso aí é da Nike, não foi a Nike que inventou esse jogo aí? Ainda teremos 6 amistosos aí da Nike. Aí, pois é. No resto do ano. Então, o resultado frio, via de regra, para os técnicos brasileiros, dificilmente são ruins. Dificilmente Eles falam, né, que estatística não ganha jogo. Quando você chega lá, olha, o seu time... Não. Estatística não ganha jogo. E quando eles deixam os clubes, eles mostram o quê? A estatística. Quando interessa, quando convém, eles apresentam então, a estatística. Não dá para entender. Agora, como é que a Alemanha, porque a Alemanha também passou vergonha, não a vergonha que nós passamos diante deles, mas a Alemanha passou vergonha lá em 2002, não foi? Em 2002 eles chegaram na final. Perdeu para o Brasil em 2006. Perdeu a final para o Brasil. Né? Vocês chegaram na semifinal. Aliás, passou vergonha porque a FIFA não se corrige, né? Elegeu, antes do fim da Copa, o melhor jogador da Copa era o goleiro da Alemanha. Isso. A eleição é feita antes do jogo da final, que já é um erro. Então, aí ele toma 2 gols do Ronaldo. E a última agora foi o Messi. Então, a do Messi nem ele acreditou. Né? O Fred ficou contente. Eu falei, se foi o Messi, eu acho que eu fui o segundo colocado na seleção aí. De melhor do jogador da Copa. Que maldade, que maldade. A FIFA não dá para levar a sério muitas coisas. O Fred, ele ficou... A FIFA tem um ranking de notas, né, atribuídas aos jogadores. O Fred ficou na frente do Klose, atacante da Alemanha. E do não acredito. E do Miller. Do Miller. Não, isso é mentira. Ficou, no ranking da FIFA ficou. No ranking da FIFA. A FIFA ela tem alguns critérios de análise, né? Então, quantidade de passes que o jogador dá, quantidade de... Mas que passe que o Fred deu? Para quem? Pois é, para a FIFA ele foi melhor, a nota dele foi melhor do que a do Klose, que bateu o recorde do Ronaldo, maior artilheiro de Copas do Mundo, e do Thomas Müller, que foi... Acho que é tempo em campo. Um dos artilheiros da Alemanha. Na frente do Fred estava um Cone, colocaram o Cone no canto, e foi melhor que o Götze, que fez o gol. São critérios que a gente fala muito das federações, estava falando aqui, confederações. O Joseph Blatter está há um grande tempo lá. Nós tivemos o João Avelange por décadas. O Blatter está lá. Pastor, se é tão ruim ficar num lugar desse, dá chance para outro. Eu não estou nem questionando as pessoas que têm bastante idade. O Blatter é um senhor. Nós tivemos o Nicolas Leoz aqui na Conmebol um bom tempo. Quer dizer, os grandes dirigentes são todos senhores já na terceira idade. Não, então, bem avançados. Bem avançados lá, tá? O Marinho tem quantos anos? Tá, o Marinho está com 82, 83 anos. Mas aí qual é o regulamento da CBF? O mais antigo conselheiro assumiria a CBF na ausência do Ricardo Teixeira. Então teria que ser o mais idoso. E foi o que aconteceu. Agora é o Marco Polo Del Nero, que é um pouco mais jovem. Mas tem que ter um regime como se fosse o presidencialista. 5 anos, dá chance para outro. É lógico. Mas nos clubes o que eles fazem? Não, eles derrubam todo o estatuto para ficar 10, 15. Nós tivemos Juvenal Juventus de São Paulo, não poderia ter exercido o terceiro mandato. Ele exerceu. E assim, na maioria dos clubes, eles vão conversando com os conselheiros, mudando os estatutos para perpetuar o máximo de tempo que for. O do Alib no Corinthians também, ficou tanto tempo. Tá, e como é que a Alemanha resolveu tudo isso? A gente ia falar da Alemanha e acabamos não falando, né? Porque, pelo que eu ouvi aí, houve um movimento de reestruturação, assim, radicalíssimo. Como é que foi essa história? A Alemanha, eu acho que
partiu do reconhecimento de que alguma coisa estava errada. A Alemanha foi campeã em 1990, tinha conquistado o tricampeonato na Itália. Em 94 não foi bem, em 98 não foi bem, em 2002 chegou na final, mas já era uma seleção bastante envelhecida, perdeu aquela final para o Brasil. Em 2006 ia sediar a Copa. Antes disso, em 2004, foi eliminada na Eurocopa por Portugal, que é um país com muito menos tradição do que a Alemanha no futebol. E percebeu-se que alguma coisa estava errada, alguma coisa precisava ser mudada, né? Então, eles tinham a oportunidade de sediar a Copa na Alemanha ali em 2006, e a partir daquele momento, ou um pouco antes disso, a seleção já começou a ser repensada. O futebol na Alemanha começou a ser remodelado, repensado, replanejado. Muitos jogadores, o Bala, que era um grande jogador, 2002, até 2006 ele foi convocado, mas se machucou, o que foi muito bom para a Alemanha, porque surgiram novos talentos que talvez não tivessem oportunidade com ele ali. E eu lembro muito de ouvir comentários, mesmo a Alemanha sendo a Alemanha, né, um dos maiores times em Copas do Mundo, só perde para o Brasil, eu acho, em tradição, já tem até mais finais de Copa do que o Brasil. Eu lembro que a Alemanha não esperava ganhar aquele Mundial, mesmo sediando a Copa. O povo alemão ficou muito satisfeito com o desempenho, chegando na semifinal. E porque eles esperavam, eles sabiam que aquilo era um projeto para longo prazo, para dali 8 anos, que foi exatamente o que aconteceu. A Alemanha veio a ser campeã 8 anos depois de sediar a Copa, né? O técnico colocado foi o Klinsmann, um ex-jogador, um ex-ídolo, um ídolo do futebol alemão, e o auxiliar dele era o Joachim Löw, que era exatamente o técnico hoje, que dirigiu a Alemanha na Copa de 2010 e agora em 2014. Ou seja, ele está há pelo menos 8 anos trabalhando na seleção alemã, já reformulando com esse novo pensamento de montar um novo time, de montar uma nova seleção. O Dunga vai fazer isso, Chico? Esperamos que sim. Igual eu falei, não adianta você questionar o Dunga agora, ele já está escolhido, torcer para ver se muda o Brasil, a sua categoria, o Gilmar Rinaldi, que também já foi outra contratação questionável, o Alexandre Galo, responsável pela base. Na Alemanha, o que aconteceu? Clubes também têm dívida na Alemanha, no primeiro mundo, assim como no Brasil. Então, a Federação Alemã, no momento que você inscrevia jogadores no profissional que foram formados na base, você já tinha um desconto. Eu não sei ao certo a porcentagem. E a partir do momento... tem isso? Tem isso. Isso começou a reformular também e melhorar a base. Todos os clubes inscritos na Bundesliga, que é a Liga Alemã, eles são obrigados ou não a colocar no mínimo 5 jogadores da base. Comparando ao nosso Campeonato Brasileiro. São 40 inscritos, vai. Tem que ter 5 da base nos inscritos. Tá bom. Ou não. Conforme eles vão jogando, você vai tendo desconto. Quanto mais jogais da base, você tem mais desconto nas dívidas que o clube tem com a federação. E você ganha um bônus a partir do limite. É feita uma escala lá e você coloca bônus. Isso faz com que os jogadores permaneçam no país, tenham oportunidades nos clubes pequenos, nos médios e também nos grandes. Porque os grandes têm mais dinheiro e é difícil revelar um talento, mas não. Lá é feito esse ranqueamento e dada a oportunidade para os garotos, eles podem jogar normalmente lá nas categorias de base, mas eles podem ser relacionados e até jogar na Premier League, não, que é a Liga Inglesa, na Bundesliga, que é a Liga, na Liga Alemã. Então, há um incentivo, há um cronograma, há uma organização que aqui a gente não tem. Porque aqui, o menino faz 14 anos, já tem um olheiro de olho nele, mas ele não pode ir trabalhar fora, né? Então, contrata o pai dele para ser o motorista, a mãe para trabalhar lá na Espanha. O Messi foi embora, sim. Contrataram os pais do Messi, e aí ele tinha que estudar e jogar bola. Olha que legal, ele foi jogar bola logo no Barcelona. Uhum. Não foi no Levante, não foi no Vila Real, foi no Barcelona. Que coincidência. Aí ele atingiu uma idade, que aí pode ter o primeiro contrato. Obviamente, aquela fachada do pai e da mãe de trabalhar, e foi embora o Messi. Isso acontece muito. Muitos meninos vão embora. Não é só futebol, não. Futsal. Nós temos jogadores aqui de porte de outras categorias que vão menores de idade, levam familiares. Nem são conhecidos no Brasil. Davi Luiz, alguém conhecia? O Hulk, alguém conhecia o Hulk sem ser o personagem da Marvel? Entendeu? Porque eles foram embora cedo. Aqui não está se formando mais jogador
porque não dá tempo. Raramente vai se formar algum atleta, 14, 15 anos. Acho que o Neymar é o último que, quando era menino, falava, esse daí vai dar um jogador bom. E aí foi feito todo um trabalho para ele ficar no Brasil e depois ir embora. Então o problema está aí também, não dá tempo de se formar o jogador. Então, mas nós temos aí, o brasileiro não é igual ao alemão, que vai esperar 8 anos, né? Bem pelo contrário. A gente vai querer ganhar a Copa da Rússia lá. O que você acha que o Dunga vai fazer? Vai convocar o Kaká? Não, acho que não. Olha, eu não sei. Eu acho que o Dunga não tem nem... Não vejo nem muito o que fazer. Eu acho que ele vai tentar trabalhar do jeito dele mesmo, do jeito que ele fez quando assumiu a seleção. Qual que é a grande diferença entre ele e o Filipão? Eu não vejo muita. Na verdade, eu não vejo que trocar o treinador da seleção, ou colocar um no lugar do Filipão, seja o maior problema a ser resolvido. Eu acho que, independentemente de ser o Dunga ou colocar qualquer outro treinador brasileiro agora ali, não é o principal problema a ser sanado. Eu acho que, como o Anderson falou, a gente tem que trabalhar outras coisas. Então, assim, na minha visão, na minha opinião, eu deixaria o Galo. Não vai mudar nada. O Brasil ganhar ou perder esses 6 jogos que tem até o final do ano. Se ganhar os 6 jogos, não vai apagar o que o Brasil fez na Copa. Não, calma lá. Vamos devagar. Quando começam os jogos de classificação para a próxima Copa? Porque até onde eu sei, nós temos só 4 vagas. E tem bem mais times na América do Sul disputando esses lugares. Tem a Copa América, já é o principal torneio do continente. Depois da Copa América é que vai sair a tabela das eliminatórias para a Copa da Rússia. Eliminatórias, isso. Provavelmente, no final do ano que vem, 2015, já deve ter 1 ou 2 rodadas. E ela já de forma mais intensa em 16 e 17. Então ainda tem um tempo. E tem outro problema também, pastor. Depois da Copa América, tem aquela medalha que a gente nunca ganhou. A Olímpica aqui. Que vai ser aqui. No Rio, vai ser outra. Então eu acho dificilmente, não é torcendo contra, acredito no trabalho, mas por tudo que envolve, é difícil o atual treinador chegar até a Rússia. Na história do futebol brasileiro. Nunca chegou, né? É difícil você pegar 4 anos, um começo de trabalho, 4 anos pela frente, ir bem na Copa América, ir bem para o brasileiro que é ser campeão. Tentar a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016. Ficar na frente da Argentina nas eliminatórias. O Brasil não precisa ser líder. Pode ser a Colômbia, mas tem que ficar na frente da Argentina. Olha quantos obstáculos que o Dunga vai ter pela frente. E em 2016 tem uma Copa América especial também, em comemoração do centenário da competição. Acho que vai ser nos Estados Unidos, para comemorar os 100 anos da Copa América. Então a gente vai ter 2 Copas América consecutivas, né? Em 2015, 16. Que é no Chile, e em 2016 nos Estados Unidos, aí abrangendo todo o continente americano, América do Sul, América do Norte e América Central. Mas eu penso que a CBF colocou o Dunga, na verdade ele vai ser anunciado em algumas horas. Ainda não foi. Ainda não foi, mas Até os marcianos já sabem, mas... Mas a CBF ainda está aguardando, né? Ainda não divulga. Eu penso que a CBF colocou o Dunga ali como se para mostrar para o povo que alguma coisa está sendo feita. Mas aí... Não, então estamos solucionando... vocês não pediram... o Filipão não está mais aqui. Estamos colocando um técnico que foi vencedor, ganhou a Copa das Confederações, ganhou a Copa América, teve um resultado no frio ali dos números bom. Dizem que ele foi... De fato, ele foi eliminado na Copa de 2010 por um segundo tempo mal jogado contra a Holanda. Embora eu analisaria o trabalho dele de forma mais densa, mais profunda. Mas a CBF, acho que coloca o Dunga ali meio que para tapar um buraco, ou para mostrar que está agindo rapidamente, para mostrar que está trabalhando rapidamente. Se a intenção fosse só essa, eles colocariam o Tite, não colocariam? O campeão. Talvez, pelo atual momento, uma pessoa mais experiente pode ter sido a grande avaliação, né, dos brilhantes cartolas da CBF, que são corporativistas. Aqui é o futebol brasileiro, aqui só trabalha técnico brasileiro e o corporativismo permanece. Ninguém viu ainda que a forma tática, depois dessa Copa do Mundo, ficou muito obsoleta para o técnico brasileiro.
nós tivemos o Peckman na Colômbia, nós tivemos o técnico Jorge Sampaoli, que é argentino, no Chile, o Sabella, 3 argentinos. Nós tivemos o técnico da Costa Rica, português. Então, há quem diga que esse é o discurso para poder dormir. Que neste caminho à Rússia viria um técnico estrangeiro, que seria o José Mourinho. Eu adoraria, sempre defendi isso. Eu sou tão radical que eu já colocaria um argentino para dirigir a seleção brasileira, que seria o Marcelo Bielsa, que treinou a Argentina, que treinou o Chile. Mas o corporativismo é um câncer no futebol brasileiro. Mas o pessoal da CBF se dobraria aos caprichos de um argentino? A gente vai discutir isso no próximo bloco. Ah, meu pai do céu, o brasileiro faz piada de tudo. Quer dizer que o Dunga é um dos 7 anões? É um dos 7 anões. É a resposta rápida da CBF. Os 7 não saem da história. E o Brasil está em que lugar do ranking? O Brasil está em 7º, né? E a Alemanha está em 1º. Então, Virou. No ranking da FIFA, o Brasil já se vingou da 7-1. 7-1. Que legal, né? Legal mesmo eu participar do programa Vejam Só. Você vai lá na página do programa www.vejamsó.com.br e vota na enquete. Vou pôr a enquete no ar de novo, vamos lá. A enquete de hoje é a seguinte: como você classifica o desempenho da seleção brasileira no Mundial, né? Nesse último Mundial? Primeira resposta, ótima. Segunda, bom. Terceira, regular. Quarta, péssimo. Quinta, nem deveria ter entrado em campo. E a última, não sei. Vote na enquete e você pode ganhar, além dos presentes que eu já mostrei, o kit da Jo Rezende. A Jo Rezende é uma terapeuta com mais de 40 anos de experiência em recuperação de cabelo e ela tem um kit que ela vai mostrar para você que pode ser seu, participando do programa Vejam Só, dá uma olhada. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site. Kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu. Obrigado, Jô. E a clínica da Jô fica pertinho da estação Ana Rosa do metrô. Você não precisa nem pegar trânsito. Vai de metrô, né, e faz lá a sua avaliação gratuita com ela. Muito bem. E que legal, né? Ai, essas coisas aqui, essas modernice. Ô, João, cadê meus e-mails aqui? Sumiram. Tá, dá um jeito aqui. Acho meus e-mails aqui. Você gostou da indicação do Dunga, André? Não. Eu acho que é, como a gente tem falado aqui, acho que é mais do mesmo e o mesmo, na minha opinião, não dos melhores. Eu acho que, como eu falei, o trabalho ele tem que ser, acho que a mudança que a gente tanto falou, a mudança foi uma palavra muito falada depois do 7-1 com a Alemanha. Acho que a mudança no futebol brasileiro passa, inclusive, por uma troca de análise, uma mudança na análise que a gente faz dos resultados. Mas espera aí, ô Xene, a gente só fala do 7-1 da Alemanha. E os 3-0 da Holanda, não conta? Ali já foi o bagaço da laranja, né? Como o pessoal falou. Só ratificou. Era a laranja mecânica e o bagaço. Ali não tinha como. Quando terminou... Então não foi um apagão de 6 minutos? Não, continuou. Taticamente ele mudou o time, colocou 15 minutos, um time que não tinha treinado. Virou, como a gente costuma falar na linguagem popular, o samba do crioulo doido, né?
E quando o Brasil, o programa mais triste que a gente fez de Rede Esportes foi o 7-1, foi muito difícil. E ali eu falei, venha quem vier. O Brasil não vai ganhar o terceiro lugar, psicologicamente não tem. O que é uma tortura ter que ficar concentrado, sendo massacrado pelo povo, pela crítica, justamente massacrado, pela incompetência dentro de campo e fora de campo. Não tinha como. O psicológico ele não ia funcionar nunca. E a carreira desses jogadores não vai ser prejudicada? Acredito que não, pastor. Acredito que não. Claro que vai ficar sempre aquela... Esse aqui estava no 7-1 da seleção brasileira. Tem aquela piada que o Neymar ligou para o Zúñiga e agradeceu, obrigado aí pela joelhada na vértebra, né? Porque ele não estava em campo. Eu acho que não foi piada, não. Mas se ele tivesse em campo, ia mudar alguma coisa? Não ia. O problema é lá atrás na zaga, entendeu? O sistema defensivo se assustou com 2 gols seguidos e aí ninguém estava preparado para aquilo. Eu falo que não vai ficar assim lembrado, isso aqui estava, não, porque a gente não lembra a convocação de 2010, a gente não lembra quem estava em campo no jogo contra a Holanda, ou um ou outro personagem principal. A gente não lembra quais foram os 23 convocados da Copa de 8 anos atrás. Só se a imprensa ficar lembrando, obviamente, mas mancha a carreira, mancha, mas... Depois eu já vi jogador no Instagram com foto na praia, outro na piscina. A tristeza era muito grande deles. Muito grande. E outra coisa, né, pastor? Ganhar 22 milhões pelo 4º lugar é uma vergonha. Eu me recusaria, sendo um jogador de um clube milionário, merecidamente, todos têm o seu pé de meia já bem feito nos clubes, eu me recusaria a jogar por dinheiro na seleção brasileira. Completamente. E o Ozil lá da Alemanha é de tirar o chapéu. Ele pegou o prêmio de campeão mundial e doou lá para as terras indígenas, enfim, para as entidades carentes. O jogador brasileiro tinha por obrigação pegar o cheque e falar assim, não, essa entidade, aquela, não quero. Não deixa para a CBF não, que a CBF já está rica. Doa o dinheiro. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não vai acontecer. Ou, se acontecer, o jogador não está tão envergonhado que não vai querer vir a público se promover, né? Mas que é uma vergonha. Você gostaria de um técnico estrangeiro na seleção? Eu acho que sim. Eu sempre fui contra, não radicalmente contra, mas eu sempre pensei que o Brasil não precisaria de um técnico estrangeiro. Mas hoje eu penso que sim. Eu acho que colocar um estrangeiro ali seria, no mínimo, um indicativo de que está se pensando em alguma coisa diferente. Está se pensando em alguma mudança. Hoje eu sou a favor. E eu acho que alguns jogadores, essa questão deles serem lembrados ou não, eu acho que essa foi a primeira Copa da rede social com mais força, com mais volume. Isso talvez faça alguns deles serem lembrados nesse vexame. Eu acho que nunca houve uma velocidade tão grande, um volume tão grande de piadas em espaço tão curto de tempo, como foi feito com o Fred. O próprio Neymar acaba sendo vítima de piada. Eu acho que vai ter muitos jogadores que saíram por cima. O Davi Luiz, acho que é um exemplo. Ele saiu por cima. Mas vai ter jogador ali que, muito por conta das redes sociais, eu acho que eles vão ser lembrados. Mas às vezes a gente faz piada até sem querer, né? Um jornal do Rio de Janeiro, logo depois da Copa, com os jogadores que jogam no Brasil se reapresentaram, estampou na manchete, né? Fluminense deixa Fred parado. Parado ele já estava. Mudou agora, né? Repórter de trânsito em São Paulo fala que a Marginal tá Fred. A Marginal Pinheiros está muito Fred, virou sinônimo de chacota. A gente não tinha um atacante, gente. A gente não, tirando o Neymar, não tinha quem resolvesse. Entendeu? Um negócio de estrutura, um negócio de planejamento. Planejamento é uma palavra tão bonita, né, no futebol brasileiro. Renovação que fizeram agora aí. Mas não é isso que a gente está vendo. Se a gente vier com um técnico estrangeiro, tudo bem, o argentino tem a eterna rincha. Jamais traremos um argentino. Tudo aliás, bem. Você não respondeu. Eu perguntei, né? Um argentino... A CBF se dobraria às exigências de um argentino? Não. Não, porque eles são marrentos e competentes, para começar. São marrentos e competentes mesmo. Agora, nós temos técnicos portugueses bons. Tem o Mourinho, que é muito chato, mas é muito bom. Tem o Andrés Vilas-Boas, que é jovem. O Andrés Vilas-Boas, se não me engano, ele não tem 40 anos. Está lá no Zenit, é técnico do Hulk, lá no Zenit, já treinou o Arsenal. Por que não apostar num técnico português? Né? Não teríamos problema nenhum aí de adaptação, de linguagem. Mas é o corporativismo, sempre os mesmos nomes. Se a gente pegar desde a década de 70, da época do Pelé, são sempre os mesmos nomes. Mas venceu algumas Copas. Eu estou admirado que ninguém lembrou do Luxemburgo ainda. Cadê? Então, o Luxemburgo saiu meio queimado na CBF, né?
também está queimado nos clubes, né? Não consegue emprego, foi comentarista convidado nessa. Eu acho ele um bom treinador. Tem diferença de técnico e treinador. O Vanderlei, na minha opinião, é um treinador, mas teve a chance dele. O Muricy teve a chance de ir, não foi? Acho que o Tite seria uma boa, mas agora não adianta. Eles querem alguém mais experiente em seleção. Boa sorte pro Dunga, né? Vamos ver, né? Até quando, né? Bom, o Donald Daniel Causa, de Descalvado, em São Paulo. Ah, meu pai do céu. A tecnologia não está me ajudando aqui. Vamos lá. Claro que por uns dias isso realmente aconteceu. Evidentemente pela humilhante derrota de 7-1 para a Alemanha. Mas já passa. E sempre o Brasil vai ser muito respeitado por todos pelo grande futebol que sempre apresentou. Afinal, somos os únicos pentacampeões mundiais. Está acabando, né? Quantos tetra nós já temos no mundo? Mais 2, né? A Alemanha conquistou o tetra e a Itália já era tetra. Então. E outra coisa, tanto a Itália quanto a Alemanha vão estar na Rússia, não vão? Vão estar na Rússia. O futebol italiano também tem que passar por algumas mudanças, né? O italiano tá igual o nosso, assim, não está se encontrando e tal. Mas a Alemanha vem tinindo aí agora. Tem a Eurocopa, mais para frente para a gente observar. Eu tentaria fazer o seguinte, tirar o técnico da Alemanha, vem trabalhar aqui. Joaquim Low. Traz um alemão. Por que não? Né? Ele entende de reformulação, né? Mas ele não sairia. É lógico, agora. A Alemanha não vai. Enfim, vamos lá. Agora o que parecia uma piada era ver o Brasil tomando tantos gols um atrás do outro. Não parecia coisa séria. E tantos milhões de brasileiros vendo como coisa bem séria. Tudo bem, pelo futebol que estávamos apresentando desde a primeira partida era de se esperar uma derrota da Alemanha, mas não tão vergonhosa. Se transformou em uma piada global, porque todo mundo sempre quer ver o maior de todos cair. E isso é natural entre os torcedores. Quando o Palmeiras era imbatível, irmão, faz tempo. Eu achava legal demais quando perdia para um time menor. Mas é o que eu acho que aconteceu com o São Paulo no sábado. Foi salto alto, André. Foi salto alto. Pode ser. O São Paulo jogou muito bem lá contra... Qual foi o time? Bahia. Contra o Bahia. Jogo, E a Chapecoense, o que é isso? A Nova Alemanha contra o Bahia. A Nova Alemanha, lá na Bahia, São Paulo é a Nova Alemanha. Porque, Xênio, futebol tem isso, né? Se você entrar em salto alto, não tem perdão. Menosprezo não tem vez, não. Tem várias histórias aí no futebol brasileiro. Essa da Chapecoense é mais uma. Tem Allan Kardec, tem o Kaká que ainda não estreou. O elenco é maravilhoso. Isso é o que arma para o adversário. André Vincent, de Alfenas, das Minas Gerais. 3 coisas me chamam a atenção no fiasco da seleção. Primeira, Luiz Felipe Scolari deveria saber que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. 2002. Ele já tinha que ter se contentado com 2002, é isso que ele está dizendo, né? Os dirigentes da CBF, segunda, os dirigentes da CBF fazem prova intencional de incompetência. Nunca vi numa instituição. Motivo, por ser infectada pelo vírus da corrupção. Terceiro, planejamento nas bases dos clubes é inexistente. Conclusão, um caos total no futebol brasileiro. Tá, mas espera aí, o São Paulo não tinha o trenzinho lá, como é que chamava aquele negócio lá, os jogadores? O Expressinho, isso. No tempo do Tele, no começo dos anos 90. Tele e Muricy, né? Tele e Muricy. O Muricy treinava o time... Em 94, né, o São Paulo foi campeão com um time só de jogadores da base, né? Enquanto o profissional disputava a Libertadores, os campeonatos mais importantes, o São Paulo disputou a Conmebol só com jogadores revelados ali na base e conquistou o campeonato. O Muricy dirigindo... E quem eram esses jogadores? Não era o Silas? Não. Esses são os menudos. Silas foi na década de 80, 85. Silas, Miller, com Cilinho. Pita, Sidney. Antigamente, a gente vai falar da década de 80, né? Acho que pegou até o começo dos anos 90. Tinha o campeonato de aspirantes em São Paulo. Eu não sei se em outros estados, alguma outra denominação. Os aspirantes eram o quê? Vamos supor, domingo que vem tem clássico Corinthians e Palmeiras. Lá na Arena do Corinthians vai ser o primeiro jogo dos dois, o primeiro clássico na nova Arena do Corinthians. O Gambazão. Ou a Arena Playmobil, né, que monta, desmonta e tal. E aí o que acontece? Chegando lá, você chegava cedo para ver o espetáculo e tinha um jogo da molecada, que eram os aspirantes. Tinha um jogo da categoria até 20 anos. Aí depois era o jogo principal. Os mesmos clubes. Dos mesmos clubes. Acabaram com isso. Hoje tem campeonato sub-17,
sub-19, mas não é junto com um profissional. É muito mais difícil para revelar jogador, porque o técnico chega no clube, ele quer os melhores. Às vezes tem o Joãozinho, tem o Manuelzinho ali que está esperando uma chance, ele, opa, não. Até porque o empresário deles é fraco. Aí vem a corrupção desde a base, aí não consegue revelar ninguém. E era algo tão legal, né? Porque uma das coisas chatas do espetáculo futebol é você chegar com antecedência, que é bom você chegar com antecedência, e não ter nada para fazer ou nada para assistir enquanto o jogo não começa. Às vezes você espera 1h30, 1 hora para o jogo começar e não tem nada para fazer. Você via bons jogadores, bons jogos. Tinham bons jogos ali no torneio. Preliminar. Isso, a famosa preliminar. Fábio Luiz Magalhães, ele mora na capital da Bahia. Saudade da Copa do Mundo, mas essa história de país de futebol é coisa do passado, pois o futebol brasileiro está em franca decadência. Basta ver o público nos estádios dos campeonatos brasileiros, a cada ano mais fraco. Não é à toa, o campeonato alemão tem a maior média de público do planeta. Pena termos gasto cerca de 40 bilhões de reais para bater palmas para os gringos. Mas eu sabia que isso aconteceria, pois acompanho os campeonatos europeus. Por que na Europa tem público e aqui não tem, Shein? Porque lá tem aquilo que a gente usa aqui como palavra-chavão, planejamento. Só que lá o planejamento começa lá o campeonato alemão, o inglês, o italiano, você tem um carnê. O pastor Heber torce para o Milan. Ele quer ver jogo do Milan, então ele já compra o carnê lá. Ele já se programa, porque não vai ser barato, mas ele já tem lá o fiel torcedor dele, tem vários nomes aqui. Sócio, torcedor do Milan. Então tem jogo que não tem ingresso. Se você for para a Europa, quero ver um jogo do Milan, do Bayern, não tem ingresso, porque as pessoas compram com antecedência. E a antecedência é saber o local que você vai ficar, a cadeira que você vai ficar, você sendo sócio ou não, você tem essa possibilidade. E aqui não. Aqui o jogo é sábado, 9 horas da noite, quarta-feira, 9 horas da noite, aí tem um problema, cancela o jogo, muda de horário, não tem essa organização. E lá tem a organização, fidelização do torcedor, vai ganhando ponto, quanto mais tempo ele vai no estádio. Na Europa, Shein, deixa eu fazer uma pergunta chata. Na Europa, os clubes e os campeonatos são tão dependentes do dinheiro da TV como aqui? Não. Lá, muitas competições andam sozinhas. O campeonato inglês, a Premier League, acho que é o campeonato que mais depende de televisão na Europa. Os outros é faturamento, venda de camisa, venda de jogador, tem TV dos clubes, tem lá a TV Manchester, TV Real Madrid, que tem um outro tipo de orçamento. O principal orçamento do Brasil vem da TV e aquela história, vende a alma pro diabo, faz o que quer, muda o horário, depende, pega a cota, tem clube que já pegou cota do ano que vem, inteira. E já gastou. E já gastou. Então é um negócio absurdo. Aos poucos, isso está mudando. O que falaram um tempo atrás, o próprio André Sanches disse que o Corinthians seria, num curto espaço de tempo, o maior clube do mundo. Vai ser sim. Eu não sou corintiano. Eu analiso o futebol, está aí o André que analisa muito melhor que eu. Se você pegar um jogo que teve semana passada contra o Internacional, 7h30 da noite, com 2 milhões de reais de arrecadação, imagine o clube numa Libertadores. Aí é dinheiro, a independência da televisão, a audiência, é venda, e por aí vai. Esse é o caminho. Já está no caminho, um comecinho ainda do caminho de não depender tanto da televisão. Eu acho que uma das coisas é trabalhar o produto que tem que ser entregue ao torcedor, né? Na Europa eles fazem muito bem isso. Aqui a gente está começando agora, e a Copa do Mundo deixou um legado nesse sentido muito bom, que é a questão das arenas, né? Então os estádios, alguns deles pelo menos, são de fato estádios bons, que você pode levar a sua família, que vai ter um banheiro apropriado, vai ter um assento apropriado, vai ter um local melhor para você assistir ao jogo, né? Assistir ao espetáculo. Mas isso ainda engatinha, né? A gente vai pegar aí, são 12 estádios que a gente tem com essa característica de arena. É claro que a gente tem alguns outros que não foram sede de Copa do Mundo, mas que também estão se modernizando. O estádio do Palmeiras, por exemplo, que está para sair. Está para sair, né? Tá, um dia sai. Há algum tempo. Vai ter time quando sair o estádio? Aí que tá, já é arena. Por isso que existe a arena. Para ter show. Vai se sustentar de outras formas. Né? Eu acho que essa é uma questão importante, que o Brasil está caminhando bem relativamente nesse sentido. Lá mas no ainda Rio, tá, né, uma tá porcentagem é do Flamengo, uma porcentagem do Fluminense, o Maracanã. Então é um caminho. Porque não existe coisa pior do que você ir para um estádio
Aí você tem flanelinha, você não tem lugar para estacionar. Você vai no Morumbi, você não tem lugar para estacionar. Eu estou citando um exemplo aqui, mas são vários pelo país. Aí você vai aqui no Pacaembu, tem banheiro químico, que é uma das piores invenções da humanidade, é o banheiro químico. É para você ir e nunca mais voltar. Você paga, de repente, 200, 300 reais no ingresso para ir no banheiro químico, você não volta mais. Uma pipoca custa 15 reais, gelada. Então, é um absurdo, absurdo. Agora, se você é bem tratado, você volta. Se você não é bem tratado, tchau. Nós temos pesquisa da repórter? Vamos ver o que as pessoas disseram. Como o país do futebol se transformou numa piada global? Ou você acha que não? É porque eu acredito, porque assim, teve muita gente na época da Copa que trocou Jesus por uma bola. Isso não pode acontecer. Eu acredito que nós não tínhamos que ter ganho mesmo, porque nós estamos idolatrando homens, né? Eu acho que até a saída do Neymar foi para mostrar que ele não é o único. Bom, na parte de futebol foi um fracasso. Agora, tem seu lado bom também, né? Você viu o turismo aí, os pessoal de hotel faturou, pequenas lojas aí reclamou, então... No momento atual, sim, pode ser que melhore. Talvez na próxima Copa dê uma levantada, mas nessa deixou a desejar. Eu enxergo que eles têm que estar preparados para tudo. A gente não pode na vida só ganhar, ou ser sempre, porque é o melhor time do mundo, todo mundo assiste, ele tem que ser o melhor todas as Copas. Não, tem que ter consciência que eles não estão tão bem e que tem que aperfeiçoar melhor. Depois dessa Copa aqui no Brasil, você queria o quê? Queria que era só alegria? Não. Caiu, o nosso futebol caiu, os administradores só pensam em dinheiro, né? Ninguém quis jogar, passamos vergonha, né? Nosso futebol tá lá abaixo. E para recuperar isso aí vai demorar, viu? E eu creio que vai demorar muito ainda. Porque se continuar essa panela dessa velha banda de velhos que estão lá só metendo a mão lá sem chance. Pois é, eu concordo com aquele moço lá que falou que a gente não tem que ganhar todos, mas ser o último também não, né? Não, e eu concordo com o que disse agora o nosso último entrevistado ali, que vai demorar. Não vai esperar que o Brasil vai ser campeão na Rússia. Pode até ser. A Alemanha demorou 2 mundiais, depois de um mundial que conquistou vice-campeonato, para ser campeã. Foram 24 anos no total. Mas quando todo mundo pensou que ia ganhar, perdeu para o Brasil, e demorou mais 2 para ser. Reformulação e paciência. E o povo brasileiro não tem paciência. Ninguém gosta de planejamento. Futebol, em tudo, né? Mas em tudo. Ninguém gosta de planejamento, ninguém gosta. Tudo na base do improviso. E vamos lá. Na base da raça. Raça ganha jogo? Até ganha, mas... E campeonato? Não, acho que raça é obrigação ter, né? Não dá para admitir um time que não lute, que não vibre dentro de campo. Eu acho que, inclusive, como torcedor, né, a falta de técnica você até perdoa, mas que o jogador não corra, não se dedique, isso é imperdoável. Então a raça entra como obrigação dentro de um... Um dos que eu vi, dos jogos que eu assisti, um dos que me impressionou muito como raça foi o Robin da Holanda. Melhor jogador do Mundial, na minha opinião. Melhor que Messi, melhor que o Götze, melhor que o Miller. O cara estava em todas. 30 anos, e se pegar ele e o Usain Bolt, ainda acho que ele ganha do Bolt. Porque ele vai correr, ele corre muito. Ele mistura tudo, né? A técnica, a raça, aquela vontade, um jogador que não é um menino, está lá no Bayern jogando muita bola. Impressionante. Desde o primeiro jogo. Foi mesmo. E ele ia para as prorrogações, continuava suando a camisa lá. Chamava a responsabilidade, né? Ele sabia da importância que ele tinha e chamava para si, né, a responsabilidade do Coisa jogo que a gente também. não tinha. Você falou, pastor, de raça. A Costa Rica, ela saiu do Mundial invicta. Quem que é Costa Rica? Saiu invicta, ela não perdeu para ninguém. Ela saiu nos pênaltis. Ela
passou por todo mundo quase que ela chega numa semifinal como Holanda. Num grupo da morte com 3 campeões do mundo. Um grande exemplo é pegar para os jogadores brasileiros e falar, ó, vamos pegar aqui quais são os jogadores. O Navas que foi embora lá para o Real Madrid. De onde veio? Costa Rica é um país, vive do turismo pequenininho, não tem tradição nenhuma no futebol. E eles conseguiram... Eles vão disputar a eliminatória com o Brasil? Não, é outro continente, da CONCACAF. Ainda bem, graças a Deus. Porque, olha, quem são os concorrentes do Brasil para a eliminatória? Argentina, Chile, Colômbia. Uruguai, Colômbia. Daí não passa muito, não. Tem o Equador, que teve na Copa. O Equador. Porque as são 4 eliminatórias vagas. Foram 5 representantes, porque nós tivemos um da repescagem, 4 classificados e o Brasil, foram 6 no caso, né? Agora, nós temos 4 vagas. Exatamente. O quinto fica numa repescagem. Então e a Colômbia e o Chile vão vender caro. Porque foi a Argentina, Colômbia, Uruguai e Equador, os 4 primeiros colocados. E tivemos um na repescagem com o Uruguai. Tem um a mais aí. Mas, Chile, Argentina, Chile, eu esqueci do Chile. Uruguai ficou na repescagem, Colômbia e Equador. Equador. E o Brasil como país anfitrião. E o Uruguai ficou na repescagem, depois ganhou da Jordânia. 5-0 no primeiro jogo, depois conseguiu empatar também com a Jordânia no jogo de volta. Bom, a gente está terminando o programa, você pode continuar conversando com o Shane e com o André, a quem eu agradeço a presença. Obrigado, né? Shane, o programa é de que horário, todo dia? Segunda a sexta, 12:30, horário de Brasília, 12:30 a 1. Na Copa, o lado bom da Copa é que o programa tinha 1 hora. Era do 12:00 a 1. Então, 12:30 a 1, de segunda a sexta-feira, no horário de Brasília. O Hit Sport já está no ar, graças a Deus, há 4 anos na Hit, junto com o Rogério Voltan, que é um meu grande amigo, com a Juliana na produção. E aguarde que novidades virão no Hit Sports ainda esse ano. Que legal, muito bem. Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Agrade e também o livro Sandra Luiza Bessa de Aquino, Tabuleiro do Norte. Não sei onde fica o Tabuleiro do Norte, mas acho que é Ceará, se não me engano. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.